Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui reunidos através das redes sociais para vivenciarmos e ouvirmos mais uma palestra do nosso Centro Espírita Despertar da Consciência. Sabemos que nesse tempo de pandemia não podemos ter aglomerações, por isso estamos trabalhando através das redes sociais, respeitando as normas do Covid-19. Hoje nós teremos a palestra com o nosso irmão Nivaldo, do Centro Espírita Novo Horizonte de Serra Talhada. E para darmos início, vamos à prece inicial. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que nos acompanham em todos os momentos da nossa vida. Mais uma vez estamos aqui reunidos para vivenciarmos o Evangelho de Jesus. Que o nosso palestrante traga as palavras simples e esclarecedoras para o nosso melhor entendimento, que ao ouvirmos as suas palavras possamos vivenciá-las, introduzi-las na nossa mente, na nossa consciência, no nosso dia a dia, e que possamos assim aprender juntos a evoluir e a realizar todos os planos que assumimos ao reencarnar neste planeta. Que o Senhor tranquilize nossas mentes, nossos corações, para que possamos aplicar em nossa vida, hoje e sempre, o Evangelho de Jesus. Que assim seja. A nossa palestra de hoje, ela tem o tema Os Trabalhadores da Última Hora. E nesse texto do Evangelho, que é a parábola de Jesus, a gente vai descobrir quem são esses trabalhadores da última hora. Vamos trabalhar a frase, os últimos serão os primeiros. E a missão dos espíritas. Quem são esses trabalhadores? Como eles devem agir? Como é a nossa missão espírita neste planeta? Não só a nossa missão dos espíritos, mas a missão do ser humano no planeta Terra. Que o Senhor Jesus guarde na mente de vocês e ajude a cada um de nós a entender e a vivenciar. Que assim seja. Olá a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Bem, meus irmãos, vamos dar início à palestra de hoje e o tema é Os Trabalhadores da Última Hora. Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Vamos ver agora esse vídeo que fala sobre a parábola dos trabalhadores da última hora. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher ou filhos, por causa de mim e do Evangelho, e não haja de receber muito mais neste tempo e no mundo vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes, por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele, ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Chegando, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, e também receberam 1 denário cada um.
E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ele, porém, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bom, meus irmãos, após a gente ter visto esse vídeo, vamos agora analisar esta parábola. E eu também quero convidar vocês nessa palestra que a gente possa fazer uma associação dessa parábola com os tempos atuais. Vamos aqui analisar a parábola por partes. Jesus contou essa parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 denário por dia e os mandou para a vinha. Naquela época, 1 denário é como se fosse uma moeda de prata. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Bom, meus irmãos, vamos aqui fazer uma análise. Olha que coisa interessante. Esse patrão, ele iniciou já com algumas pessoas trabalhando. Só que o que foi que aconteceu? Ele foi buscar mais pessoas para que pudesse ajudar. Ele foi de 9 da manhã, viu pessoas que estavam desocupadas. E ele saiu meio-dia, encontrou pessoas, 3 da tarde e às 5 horas da tarde. Mas uma coisa interessante é que essas pessoas, elas não estavam desocupadas porque elas queriam. Essas pessoas, elas estavam desocupadas porque estavam procurando uma oportunidade de trabalho e elas não conseguiram. E isso é uma coisa que Jesus deixou claro aqui nessa parábola. As pessoas, elas não estavam desocupadas porque elas queriam. Elas queriam o quê? Trabalhar. Só que elas não tinham conhecimento e elas não sabiam aonde. Então, meus irmãos, nesse exemplo aqui, o que é que seriam esses trabalhadores? Se a gente fizer uma análise seguindo a luz da doutrina espírita, essas pessoas que estavam, entre aspas, desocupadas, seriam o quê? Aquelas pessoas que ainda não conhecem a verdade do Cristo. São aquelas pessoas que ainda não conhecem as verdades espirituais. São aquelas pessoas que ainda estão adormecidas. Então, nesse exemplo, esse pai de família que está buscando pessoas para que possa trabalhar na sua vinha, seria quem? Jesus. E Jesus busca aqueles. Venha, meus filhos, trabalhar. Venha, meus irmãos, trabalhar. Mas eu não sei aonde. Tem aqui a minha vinha. Você venha que eu vou lhe pagar aquilo que é justo. Veja como este homem é justo. Veja como este patrão é justo. Vamos fazer aqui uma análise atual. Ele já tinha pessoas lá trabalhando na vinha dele. Se fosse uma pessoa egoísta, se fosse um patrão egoísta, o que é que esse patrão teria feito? Não. Ótimo.
deixa esses aqui já trabalhando. Mesmo que seja esse trabalho pesado, mesmo que eles fiquem cansados, fatigados, para mim não importa. Essa quantidade de pessoas está ótima. Ele, nesse caso, poderia, né, fazer isso. Ele poderia o quê? Sobrecarregar aquelas pessoas para que elas o quê? Trabalhassem até que elas não aguentassem mais. Mas não, esse patrão ele foi justo, bondoso. Não, eu vou buscar mais trabalhadores para que esses que estão aqui trabalhando não se sobrecarreguem tanto. Então veja como este patrão é bom. Veja como Jesus é bom. Jesus, ele convida pessoas para que possam trabalhar na sua vinha, que possam trabalhar na sua obra, para que essas pessoas também cresçam, para que essas pessoas possam evoluir e também ajudar aqueles que também estão o quê? Trabalhando nesse processo de crescimento. Então, olha como esse patrão aqui é justo. Ele está buscando ajudar, contratando mais pessoas para que possa ajudar aqueles que já estavam o quê? Trabalhando. Então, o que ele fez? Ele foi buscando pessoas, certo? Buscou 9 da manhã, essas pessoas estavam o quê? Desocupadas. Mas por quê? Porque elas ainda não tinham oportunidade para que possam trabalhar. E olha que coisa interessante. Assim que esse patrão convida, eles já vão o quê? De imediato trabalhar. Eles, por exemplo, não ficam, não, depois eu vou, daqui a pouco não. Não. Então, isso prova que essas pessoas realmente queriam o quê? Trabalhar. Só não tinha a oportunidade. A mesma coisa aconteceu com os que ele encontrou de meio-dia, com os que ele encontrou de 3 horas da tarde, e foi com que os encontrou de 5 horas da tarde. Encontrou os que estavam na praça e lhe disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Certo? Só que o que é que acontece? Vamos aqui pensar. Quanto mais pessoas este patrão chama, concorda que quanto mais pessoas vão entrando, vai também diminuindo a carga de trabalho daqueles que já estavam na vinha trabalhando. Eles vão ter ajudantes, eles vão ter alguém que ajude para que pegue as cestas que já devem estar pesadas. Então, olha que coisa maravilhosa. Esse patrão sempre busca novos o quê? Trabalhadores para que não sobrecarregue os que já estão lá. Então, olha, isso é uma bênção. Por quê? Isso mostra a misericórdia de Deus para com a gente. E vamos trazer isso para um contexto atual. Imagine um pai de família, angustiado, sem emprego, seus filhos e sua esposa quase no limite de passar fome, porque não tem comida, ou o que tem já está acabando. E esse homem busca trabalho, só que ele não encontra. E chega uma hora que ele senta, cansa, digo, rapaz, onde é que eu vou conseguir emprego? Isso já é o quê? 3 horas da tarde. Aí chega uma pessoa. Amigo, por que você está aqui parado? Não, porque eu estou aqui buscando aqui trabalho, só que até agora eu não achei. Pronto, vem então aqui trabalhar na minha vinha, trabalhe e quando for hoje no final do dia, eu vou lhe pagar aquilo que é justo. Como será que esse homem fica? Feliz, grato a Deus, não é verdade? Então, é isso que acontece. Deus, Jesus, ele sempre ampara a todos. E outra, não importa quem você seja, e Deus, Jesus, não faz distinção de ninguém. Todos são iguais perante Deus. E Deus é infinita bondade e infinita misericórdia. Mas vamos aqui continuar. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores
e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram que os tinha sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu um denário. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e eu pensar que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu um denário. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Vamos analisar aqui essa parte. Ele começou a pagar. Ele pagou pelos últimos, ele começou pelos últimos, seguindo para os primeiros. Ele deixou claro, vou pagar um denário. Ele foi pagando. Vamos pensar. Aquela pessoa que ele, no caso, fechou acordo de um denário, ele o quê? Recebeu aquele valor justo. Ele tinha feito um acordo, aceitou, recebeu. Concorda que era para ele estar feliz, alegre? Poxa, que coisa boa. Recebi o justo. Certo? Mas olha que interessante. Aquelas outras pessoas, elas estavam o quê? Angustiadas, buscando trabalho. Os de 9 da manhã, os de meio-dia, 3 da tarde, 5 horas. Só que o que foi que fez? Esse patrão, de forma misericordiosa, de forma bondosa, ele pagou todos de forma igual. Vamos pensar. Eu cheguei lá, trabalhei, ganhei aquilo que fez o acordo comigo. E os outros também ganharam. Só que, assim como os outros, aquelas pessoas também o quê? Precisavam trabalhar. Elas estavam lá trabalhando porque elas estavam precisando do sustento. Precisando do dinheiro para que pudesse comprar pão, para que pudesse levar comida para as suas casas. Aí, olha que interessante. O funcionário que chegou lá, trabalhou, e que o patrão cumpriu o justo, vocês concordam que era para que ele ficasse feliz pelos outros? Poxa, que coisa boa! Que você também recebeu o dinheiro. Que coisa boa que foi ajudado. Eu sei que esse conceito seja um pouco difícil. Talvez você agora pense, não, é injusto. Porque as pessoas trabalharam menos do que eu. Você pode pensar que isso é injusto. Mas vamos aqui seguir mais adiante. Vamos lá. Primeiramente, esse patrão foi justo, que ele pagou o que tinha sido combinado. Ele não fez nada de errado, é com você que, por exemplo, trabalhou desde o início do dia. Ele não agiu de errado com você, que isso fique bem claro. Ele quis ajudar os outros para que pudesse até motivar. Só que olha o que fala esse trabalhador. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Primeiramente, ele aqui está agindo o quê? De forma vitimizada. Ah, eu trabalhei o dia todo, suportei calor, cansaço. Só que eu pergunto, esse patrão, ele, para que pudesse amenizar o cansaço dessa pessoa que estava lá trabalhando desde cedo, o que foi que ele fez? Foi chamar pessoas para ajudar. Ele foi o quê? Contratar mais pessoas para que esse calor e esse cansaço não fosse tão intenso. Só que o trabalhador nem sequer pensou nisso. Ele pensou, mas rapaz, você está pagando igual e eu aqui passei o dia todo aqui sofrendo, angustiado, trabalhei aqui muito. Será? Será? Vamos aqui pensar. Vamos trazer para um assim, contexto atual. Eles estavam lá trabalhando, por exemplo, 7 horas da manhã, estavam lá trabalhando. Quando esse patrão foi lá, 9 horas, contratar novos trabalhadores, o que foi que aconteceu? Chegou mais pessoas. Vocês concordam que
o trabalho daqueles que estavam lá trabalhando mais cedo, vocês concordam que esse trabalho já foi mais amenizado? Imagina que tinham apenas 10 pessoas e a vinha era enorme. De repente chega mais de 10. Ou seja, aquele trabalho já foi o quê? Reduzido, teoricamente, pela metade. Por quê? Antigamente ele tinha que pegar aquela cesta sozinho. Agora não, agora ele tem ajuda. Então, essa pessoa que fica se reclamando, que trabalhou o dia todinho, que suportou o cansaço e o calor, mas isso foi amenizado. E o que foi que aconteceu? Meio-dia, chegou mais pessoas. 3 da tarde, chegou mais pessoas. 5 da tarde, chegou mais pessoas. Vocês concordam que quanto mais gente chega, mais ameno, mais aliviado ficaria esse trabalho? Só que, ao invés de este trabalhador ficar grato pelo seu patrão ter buscado mais ajuda para ele escolheu reclamar. E olha que interessante. Essa pessoa reclamou porque o seu patrão quis ajudar alguém que estava necessitado. Aí você pode pensar assim, será que ele fez certo? Aí vamos agora, eu quero aqui convidar vocês. Vamos agora trazer essa parábola para um contexto atual. Vamos supor que alguém está construindo um prédio. Alguém está construindo um edifício. E, 7 horas da manhã, uma pessoa contrata 4 pedreiros, certo? Só que eles percebem que 4 pedreiros é pouco. E vamos supor que cada um fechou a diária R$100. Eu vou pagar R$100 para você aqui a diária, certo? Só que eu vi que aqueles pedreiros estavam trabalhando muito intenso. Aí eu vou sair de 9 da manhã e encontro novos pedreiros. Rapaz, vocês querem trabalhar? Quero. Graças a Deus eu encontrei trabalho. Eu estava aqui buscando trabalho, eu não tinha conseguido. Lembrando que, assim como o exemplo dessa parábola de Jesus, essas pessoas não estavam desocupadas porque queriam, não. É porque elas não tiveram a oportunidade. Não eram pessoas preguiçosas, não. É que elas não tinham ainda a oportunidade para que elas pudessem trabalhar. 9 da manhã, meio-dia conseguiu mais pessoas, 3 da tarde, 5 da tarde. Quando deu 6 da noite, vamos supor que esse empreiteiro chegou e pagou todos de forma igual com R$100. Sejam sinceros. O que é que você acha que acontece? Você acha que todos os pedreiros ficariam felizes, contentes? O que é que eles iam fazer? Para ser bem sincero, aqueles que começaram a trabalhar cedo, se eles pudessem, eles iriam avançar no pescoço desse empreiteiro. De raiva. Por quê? Porque ele quis ajudar? Porque ele buscou pessoas para que pudesse amenizar o seu trabalho. Só que essa pessoa disse, mas isso não é justo. Como que não é justo se eu paguei a você R$100, que foi o acordo? Então, eu pergunto a vocês, será que as pessoas compreenderam verdadeiramente esse ensinamento de Jesus? Será que as pessoas verdadeiramente compreenderam o sentido desta palavra? Você concorda que o certo seria o quê? Que esses trabalhadores ficassem felizes porque os seus colegas tiveram oportunidade de trabalho, como eles também tiveram. Tá? Só que vamos agora aqui continuar. Ele aqui falou, né? Esses últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. A gente viu que ele chamou pessoas para amenizar isso. Mas, continuando. Então, o patrão disse a um deles, amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Traduzindo, eu quero dar
as mesmas bênçãos que eu dei a você, para ele também. Por que eu não posso fazer isso? Aí algum diz, mas isso não é justo. Vocês já pararam para pensar? Se Deus ele usasse a justiça usando a mesma medida, imagina se a gente fosse punido no mesmo nível da nossa falta. Vocês já pensaram quanto seria o nosso sofrimento? Então, essa parábola mostra como Deus é misericordioso. Essa parábola, ela também nos ensina como Deus é infinitamente misericordioso. Ou seja, mesmo você trabalhando apenas 1 hora, porque você agora despertou, e você teve a bênção igual. Você teve a bênção equivalente. Imagina se Deus fosse seguir tudo à risca a ferro e fogo. O que seria de nós? Imagina uma pessoa que cometeu genocídio. Ela infelizmente causou a morte de milhões de vidas. Imagina essa pessoa, ela ter que 6 milhões de vezes desencarnar, sofrendo as mesmas dores que ele causou para essas 6 milhões de pessoas. No caso de Hitler, por exemplo. Imagina que sofrimento seria para essa pessoa. Mas Deus é infinitamente amor, justiça, bondade e misericórdia. Só que o que é que acontece? Existem pessoas que têm inveja da misericórdia de Deus. Tem pessoas que falam que não é justo. Como é que Deus é tão bom com essa pessoa? E você já se perguntou por que é que Deus é bom contigo? Será que nas tuas vidas passadas você não fez coisas piores? É porque a gente não lembra, porque segundo a doutrina espírita, quando a gente reencarna, nós viemos com a bênção do esquecimento. Então, essa parábola mostra que Deus é misericordioso e que não faz nenhum sentido a gente ter ciúme ou a gente ter inveja, porque Deus foi bom com o outro, porque Deus é bom também conosco o tempo todo. Deus é bom conosco o tempo todo. Aí ele fala, eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Meus irmãos, para que a gente hoje esteja na condição de estar trabalhando hoje na área espírita, da gente conhecer Jesus, vocês concordam que a gente está aqui porque nós tivemos auxílio? A gente hoje está aqui, mas a gente teve auxílio. Nós já erramos muito. Vocês concordam que nós tivemos irmãos espirituais para nos ajudar, para nos amparar? A gente não chegou aqui sozinho, não. Eu falo, por exemplo, por mim. Eu já errei muito. E assim, com certeza, em outras vidas, eu também errei bastante. E se eu estou aqui hoje, é porque eu tive oportunidades, eu tive chances. Então, como é que eu posso hoje querer, reclamar, questionar, se Deus der essa mesma chance para outra pessoa? Cadê a caridade nisso? Então, se a gente pegar esse exemplo atual, no caso da obra, o pedreiro ficar com raiva de mim porque eu quis ajudar um outro colega dele, isso não faz sentido. Ele está com raiva porque eu quis ajudar o colega dele que estava precisando, que estava passando fome. Cadê a caridade? O certo é todo mundo sair feliz e satisfeito, sem nenhum tipo de questionamento. E esse patrão aqui continua. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou está com inveja porque estou sendo bom? E ele fala, assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos.
Vamos aqui analisar. Mas, Nivaldo, não foi justo. Não foi justo, porque aquela pessoa trabalhou de 9 da manhã, de 7 da manhã, e o outro de 5 horas da tarde ganhou igual. Mas vejam só, esse foi só um dia de trabalho. Vocês concordam que no dia seguinte também vai ter, meus irmãos, trabalho? Hoje foi um dia de trabalho. Amanhã vai ter outro, depois da manhã vão ter outro e outro e outro. Só que aquela pessoa que foi contratada 9 horas da manhã, ela antes não sabia que tinha o quê? Trabalho na vinha. Agora sabe. Aquela pessoa de meio-dia, ela não sabia que tinha trabalho na vinha. Agora sabe. Aquela pessoa que não tinha trabalho 3 da tarde, agora sabe que tem. E a mesma coisa de 5 horas. Então, hoje, elas não sabiam. Mas agora sabem. Então, amanhã, nesse caso, o certo é o quê? Todo mundo chegar cedo, na primeira hora do dia. Concordam com isso? Então, porque antes não sabia, agora sabe. Só que, vocês concordam que muitas vezes não importa nem tanto a quantidade de horas que você trabalha, mas sim a qualidade das horas que você trabalha. Então, eu vou, no caso, pensar. Aquela pessoa que chegou lá 6 horas da manhã na vinha, trabalhou. Quando ele viu que eu ajudei aquele de 5 horas da tarde pagando igual, aí ele pensa, quer saber? Eu vou bancar uma de esperto. Amanhã eu vou mentir dizendo que não sabia que tinha trabalho, vou chegar de 5 da tarde e vou ganhar igual. Você acha isso certo? Claro que não. Detalhe, esse foi quem? O primeiro que começou a trabalhar. Só que aquele último, ele chegou o quê? 5 horas da tarde. Caramba, essa hora eu vou dar o meu melhor. Ele trabalhou de forma incessante. Aí ele disse, muito obrigado por essa oportunidade, por essa oportunidade de trabalho que eu tive. Amanhã eu vou dar o meu melhor durante o dia todo. Vocês percebem o quê? Aquela pessoa que antes estava lá, né, trabalhando, está agindo agora de má fé. Enquanto aquele que, no caso, chegou por último, vai o quê? Trabalhar dando o seu melhor. É isso que Jesus quis aqui falar. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, muitas vezes, aquela pessoa que no caso, chegou por último, só que ela agora vai o quê? Trabalhar dando o seu melhor. Ela vai o quê? Trabalhar com alegria, motivação, vai trabalhar com o quê? Gratidão. Enquanto aquele que chegou cedo, muitas vezes, não vai trabalhar de forma correta. Vamos pensar. Você tem essas duas pessoas. A primeira chegou bem cedinho, de 7 horas da manhã. Trabalhou. E a segunda chegou de 4 horas da tarde, trabalhou. Só que trabalhou bem. E você pagou os dois de forma igual. Só que, no dia seguinte, aquela pessoa que chegou cedo, já começou a chegar tarde, está fazendo o corpo mole, fica dizendo que trabalha, só que ela não trabalha. Enquanto aquele que ontem chegou de 5 horas da tarde, hoje chegou cedo e está o quê? Trabalhando de forma firme, correta, íntegra o dia todo. Quem você iria escolher para que você contratasse como efetivo? Eu iria escolher o segundo, porque estava lá trabalhando correto. Só que o que foi que aconteceu? O primeiro ele foi o quê? Chamado antes. Só que ele não está correspondendo por ciúme, inveja e orgulho. Enquanto o outro, por último, está lá correspondendo, trabalhando, fazendo o bem. Ele está trabalhando correto.
Percebem isso? Então, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque tem pessoas só porque conheceram primeiro a doutrina espírita, só porque tiveram acesso a conhecimentos espirituais de forma mais cedo que outras pessoas, se acham melhores. Enquanto isso é uma grande tolice. Então, muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? No final, o que vai levar em consideração são as suas qualidades morais. Então, meus irmãos, eu convido todos para uma reflexão. Será que se essa parábola acontecesse nos tempos atuais, e se nós fôssemos esses trabalhadores, a gente realmente ficaria feliz por este patrão ajudar alguém que começou a trabalhar depois que nós? Será que a gente iria ficar alegre porque este patrão ajudou quem estava precisando? Ou a gente ia sentir inveja? E outra, nesse dia, a gente chegou lá cedo para que a gente pudesse trabalhar. E se de repente essa obra acaba, a gente fica lá sem trabalho, e chega alguém de meio-dia, olha, você está querendo aqui trabalhar? Venha aqui trabalhar na minha vinha. Então, eu cheguei agora meio-dia, enquanto o outro estava lá o quê? Desde 6 horas da manhã. Eu vou querer que essa pessoa fique com raiva de mim ou sinta inveja? Meus irmãos, muitas vezes, uma coisa que acontece com o outro, com o tempo pode também acontecer com a gente. Então, que a gente possa realmente compreender a beleza desta parábola. Jesus veio para todos, Jesus veio por todos. As bênçãos de Deus é para todas, é para todos nós, indistintamente. E fazendo um comparativo com a nossa amada doutrina espírita, cada dia de trabalho é uma nova existência, é uma nova encarnação. Então, vamos supor que eu comecei a trabalhar 5 horas da tarde. Então, se a gente usar isso como exemplo, é como se eu apenas tivesse despertado para as verdades do Cristo no final da minha vida. E eu chego lá, arrependido, mas rapaz, eu perdi tanto tempo. Então, numa próxima encarnação, eu vou ter o quê? Um dia inteiro, uma vida inteira, para que eu possa trabalhar na vinha do nosso Mestre Jesus. Então, meus irmãos, vamos seguir o exemplo do Mestre. Tá? Venha trabalhar na minha vinha, nos convidou Jesus. Certo, meus irmãos? Meus irmãos, eu espero que eu possa ter contribuído de forma positiva e que a gente possa realmente compreender melhor este abençoado ensinamento de Jesus. Então, meus irmãos, sejamos sempre humildes, que a gente fique alegre, que a gente sinta alegria quando vemos Jesus tendo misericórdia por um irmão. E, meus irmãos, esses trabalhadores da última hora pode ser alguém que já errou muito, pode ser um alcoólatra, um presidiário, não importa, alguém de má vida, não importa. Se essa pessoa despertar, ele vai ser o quê? Considerado como se fosse o quê? Trabalhador da última hora. E se ele estiver conosco trabalhando na vinha, o que é que cabe a nós fazermos? Ajudá-lo, recepcioná-lo. Seja bem-vindo, meu irmão, ao trabalho. E no final do dia, que a gente sinta alegria por ele. Que bom, meu irmão, que você despertou. Amanhã cedo vamos estar nós dois juntos aqui, trabalhando juntos. É isso. Então, meus irmãos, que a gente possa receber o chamado e que nós possamos ser merecedores para sermos escolhidos. Então, meus irmãos, caridade, benevolência
e amor ao próximo e fraternidade. Que nós possamos ser bons trabalhadores e que nós possamos sempre seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. E Jesus faz esse convite constantemente. Vem trabalhar na minha vinha. Vamos ajudar quem precisa, ajudar o próximo, praticar o bem, fazer caridade. Isso é trabalhar na vinha. E não importa a hora. Você pode ser aquele trabalhador da última hora, não importa. Porque você hoje trabalhou um pouquinho mais tarde, mas amanhã você vai ter um dia inteiro para poder trabalhar. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós hoje, agora e sempre. Que belas palavras que o nosso irmão nos trouxe na tarde de hoje. Que possamos vivenciar estas mensagens, esta palestra na nossa vida. E vamos agora agradecer a Deus. Pai de amor e bondade, queremos agradecer por tudo que trouxeste para nós nessa tarde de hoje, através das palavras do nosso irmão Nivaldo. Que possamos introduzir na nossa vida, relembrando esse compromisso que temos de nos tornarmos esses trabalhadores na seara do Cristo, que o nosso coração esteja sempre preparado e que o nosso desejo e a nossa vontade de mudar, de crescer e de ajudar os irmãos seja maior que tudo. Que assim seja.